Saudações, queridos alunos. Sou a professora Vanessa, Lourdes Vanessa, de Língua Portuguesa. Estou passando aqui para explicar para vocês as atividades do terceiro roteiro de estudos. Olha só, para acompanhar aqui essa explicação, você precisa já ter lido o texto da página 54 e 55 do livro de português, que é uma entrevista super legal do Serginho Groisman com a Manuela Salles, que foi vítima de bullying e conta o seu caso para ele. Se você ainda não leu, pausa aqui e vai correndo lá ler essas páginas e depois volta aqui para a explicação das atividades da página 56, exercício 1. Desvendando o texto. 1. Na entrevista que você leu, a entrevistada fala da experiência de bullying pela qual passou em uma escola onde estudava. A. Que ações caracterizam o bullying que ela sofreu? Pessoal, vocês vão encontrar a resposta da 1A lá na entrevista, na página 54, em que ela conta o que aconteceu quando ela entrou na escola em que faziam bullying com ela. Aí você fala das coisas que ela conta que caracteriza como bullying, por exemplo, as piadinhas com o nome dela, começarem a jogar lixo em cima dela, bater na carteira dela, cuspir nela, gritar palavrão e assim por diante. Dá uma olhadinha lá na página 54 que você vai ver tudo o que ela conta e você coloca aqui na resposta dessa questão. Questão 1B. Segundo a entrevistada, os adultos foram coniventes com o bullying, isto é, permitiram que acontecesse? Explique. Na entrevista, ali na página 54, quase no finalzinho dessa página, ela conta aqui que ela contava para os professores e os professores, que eram os adultos, presenciavam isso. Viam e falavam assim: senta lá, que daqui a pouco eles param. Não, relaxa, daqui a pouco eles param. Na questão 1B, você escreve se essa atitude desses adultos foi conivente, ou seja, permitiu que esse bullying acontecesse, ninguém tomou nenhuma providência. Pensando nisso, respondam aí a 1B e explique com as suas palavras. Questão 1C. Quais foram as consequências do bullying logo que a entrevistada começou a passar por essa situação? As consequências, ela conta aqui na página 55, já ali no começo. As consequências é como que ela se sentiu e o que que o pai dela teve que fazer. Dá uma olhadinha lá no início da página 55, que ela conta isso para você e aí você escreve aqui nessa resposta da 1C, ok? E agora vamos à explicação da questão 2 da página 56. A entrevista foi concedida alguns anos após os acontecimentos relatados. 2A. Em que época da vida dela ocorreu o episódio da palma da mão, que ela conta na última fala? Pessoal, aqui a dica já está na pergunta mesmo. Você vai lá na última fala da Manuela Salles, representada por MS, na página 55. E olha aí quando que uma criança olhou para a palma da mão dela e fez comentários de discriminação racial. Ela era já adolescente ou foi na infância dela? Dá uma lida lá que você vai saber responder com certeza 2A. 2B. Por que, segundo ela, esse período da vida torna o enfrentamento da situação mais difícil? Também aí, na última fala dela, na página 55, ela fala que hoje em dia ainda acontecem essas coisas e o pior é que acontecem com crianças dentro das escolas, né? Então, as crianças não têm uma mente preparada para receber aquilo e reagir. Infelizmente, elas recuam e sofrem com aquele bullying. Então, aqui ela explica por que sofrer o bullying é mais difícil nessa fase da infância. Essa é a resposta da questão 2B. Coloca aí com as suas palavras, tá bom? Questão 2C. O que a jovem pensa sobre o bullying na ocasião em que concede a entrevista? No finalzinho mesmo, nas últimas linhas da página 55, ela explica o que ela pensa
nesse momento da entrevista, já mais crescida, mais madura, ela fala o seguinte: a chave para não sofrer é falar, sabe? Para você se libertar. Seja bullying ou qualquer tipo de preconceito racial, seja religioso, por opção sexual, eu acho que a gente tem que se libertar e falar, porque quando uma história é contada, é importante para que ela não se repita daquela forma ruim. E essa é a resposta aí que você pode colocar com as suas palavras na questão 2C. 2D. Releia o trecho. Então, infelizmente, elas recuam e sofrem com aquele bullying. Que palavra revela o ponto de vista da entrevista diante do que ela relata? Aqui, nessa frase, a palavra infelizmente revela que o ponto de vista, ou seja, a opinião da entrevistada, é de que o que acontece é uma coisa infeliz, uma coisa triste. Ela tem uma opinião negativa, claro, sobre o bullying. Isso você vai responder aí na questão 2D com as suas palavras. Agora, vamos às explicações referentes ao texto da página 79 e 80, que você deve ler com muita atenção antes de ir para essas explicações que eu vou dar agora, tá? Então, novamente, se você não leu esse texto, dá uma pausa aqui, vai ler a página 79 e 80 e depois volta para fazer as atividades aqui junto comigo. A página 79 e 80 tem um texto que é a Lei número 13.185, de 6 de novembro de 2015, sobre o bullying, que foi uma lei sancionada pela presidenta Dilma, e aqui ela coloca várias situações que são caracterizadas como bullying e que você vai precisar saber para responder as questões. Vamos lá, então, às explicações da página 80, entendendo a lei. Questão 1. Questão 1. A lei instituiu o programa de combate à intimidação sistemática, que em inglês a gente fala bullying. Qual é a função do parágrafo 1º em relação ao artigo 1º, ou caput? Voltamos lá na página 79 e vamos reler essa lei lá no que fala no parágrafo 1º, no artigo 1º, olha só. Artigo 1º, página 79. Fica instituído o programa de combate à intimidação sistemática, bullying, em todo o território nacional. E aí tem aqui um parágrafo abaixo, que vocês vão ver aí que tem um símbolo, né? E esse símbolo, ele significa parágrafo de um artigo de lei. Não é aquele mesmo parágrafo que a gente estuda nas aulas de língua portuguesa para escrever uma história, uma narração, enfim. Esse símbolo é um parágrafo para um artigo de lei. Então, aqui está, parágrafo 1º. No contexto e para os fins desta lei, considera-se intimidação sistemática, bullying, todo ato de violência física ou psicológica, intencional e repetitivo que ocorre sem motivação evidente, praticado por indivíduo ou grupo contra uma ou mais pessoas, com o objetivo de intimidá-la ou agredi-la, causando dor e angústia à vítima em uma relação de desequilíbrio de poder entre as partes envolvidas. Então, você pode responder na questão 1 que a função do parágrafo 1º em relação ao artigo 1º é explicar do que se trata esse artigo da lei sobre o Programa de Combate à Intimidação Sistemática, Bullying em todo o território nacional. Questão 2, página 80. Por que o uso da palavra todo é fundamental na redação do parágrafo 1º? Voltamos lá na página 79, deem uma olhada ali no início do texto, onde está escrito que fica instituído o Programa de Combate à Intimidação Sistemática Bullying em todo o território nacional. Essa palavra todo é importante para dizer que em todo o território do Brasil essa lei é válida, que não fica de fora nenhum pedacinho do Brasil. Questão 3. Copie o esquema abaixo no caderno e complete-o com as informações do parágrafo 1º do artigo 1º. Vocês vão copiar
esse esquema da atividade 3 na folha para vocês entregarem. E aí, olha, vou ajudar vocês. Sobre o bullying, o que é? Lá na página 79, no artigo 1º da lei, está explicando o que é o bullying. No contexto, para os fins desta lei, considera-se intimidação sistemática bullying todo ato de violência física ou psicológica, intencional e repetitivo, que ocorre sem motivação evidente, praticado por indivíduo ou grupo contra uma ou mais pessoas, com o objetivo de intimidá-la ou agredi-la, causando dor e angústia à vítima, em uma relação de desequilíbrio do poder entre as partes envolvidas. Resumindo, bullying é um ato de violência física ou psicológica repetitiva sem motivação. Características obrigatórias do bullying. Temos na página 79, no artigo 2º, que caracteriza-se a intimação sistemática bullying quando a violência física ou psicológica em atos de intimidação, humilhação ou discriminação. Assim, as características obrigatórias do bullying é que haja violência física ou psicológica repetitiva e sem motivação evidente. Ator. Quem pratica ação é quem comete algum ato de violência física ou psicológica repetitiva com outra pessoa. Vítima. Quem sofre a ação é aquele que recebe atos de violência física ou psicológica repetidamente pela mesma pessoa. Finalidade. Vemos aqui na página 79, no artigo 2º, que caracteriza-se a intimidação sistemática bullying quando a violência física ou psicológica em atos de intimidação, humilhação ou discriminação. Então, a finalidade é o objetivo de quem pratica bullying. A finalidade é a intimidação, humilhação ou discriminação da outra pessoa. Explicação da página 81. Atividade 4. Agora, faça um esquema com as informações apresentadas nos incisos do artigo 3º. Vamos lá para a página 79. Lá no finalzinho está artigo 3º. A intimidação sistemática bullying pode ser classificada conforme as ações praticadas como. Aí você tem na página 80 a enumeração aí de 1 até 8 em algarismos romanos sobre ações praticadas no bullying. Faça um esquema que você pode partir assim de um balãozinho escrito ações praticadas no bullying. E desse balãozinho você puxa e coloca 8 balões como as 8 ações aí que estão na página 80. Se você estiver confuso, não souber como fazer esse esquema, você pode simplesmente copiar o artigo 3º na página 79 e as ações ali de 1 a 8 na página 80, tá bom? Daí essa fica sendo a resposta da atividade 4. Página 81, atividade 5. Muitos jornalistas escreveram a respeito do bullying. Leia 2 trechos retirados de artigos expositivos e avalie se há equívoco em relação ao conceito apresentado na lei. A. Para ser considerada bullying, a agressão precisa ter as seguintes características: o autor terá a intenção em ferir seu alvo, a agressão ser em público e ter a concordância deste, a agressão deve ser constante. Pessoal, neste artigo a gente vê um equívoco em relação à lei, que aqui na A fala que a agressão tem que ser em público para ser bullying. Não necessariamente. Então, esse é um equívoco que vocês podem marcar aí na questão A. O bullying, muitas vezes, ele pode ser praticado no particular, mesmo sendo um lugar público. As pessoas podem ser chamadas ali num cantinho e ser falado coisas ofensivas para elas, ou humilhações, ou até mesmo agressão física. Questão B. O bullying existe desde sempre, só para esclarecer. Não é uma simples brincadeira, é uma grande e terrível brincadeira de mau gosto, insistente, que fere
física e psicologicamente, muitas vezes velada, tendo como participante apenas quem pratica. Só a pessoa que pratica o bullying sente prazer. A que está sendo vítima dele, não. É isso que todos precisam compreender. Esse item B está sim de acordo com a lei. Não há equívoco, porque tudo que fala aqui é em concordância com o que fala a lei. E assim, terminamos as explicações do segundo roteiro de estudos de língua portuguesa. Bons estudos e perguntem se ainda houver dúvidas.